Eram 100 ovelhas. Olá, tudo bem? Pingo de Fé número 34 hoje vai falar sobre ovelhas e vai falar sobre pastores. Ó, esse aqui é o pastor Vanelli, ó. Meu bonequinho aqui que eu ganhei de presente. Eu coloquei o nome dele de pastor Vanelli. Um abraço, pastor Vanelli, aqui, ó, o pastor amado que pregou a palavra para mim, me ungiu como pastor e tantas outras coisas, né? Um abraço. Deixa eu colocar ele aqui. O pastor Vanelli vai sentar aqui para ouvir a pregação também. Olha aí, ó. Depois ele vai. Vamos acertar aí. Senta aqui, pastor Vanelli. Aí, ó. Aí. Deus abençoe a todos. Vamos lá para o nosso Pingo de Fé. Hoje o Pingo de Fé tem uma mensagem para os pastores, né? E para as ovelhas. Olha aqui. O pasto verde, tá vendo aí? Acho que não dá pra ver, né? O pasto verde, minhas ovelhinhas, né? Eu vou ficar aqui bem no meio das ovelhas aí, para você poder ouvir. Então Deus tinha uma mensagem aqui no capítulo 34, no nosso Pingo de Fé 34. Uma era para os pastores e a outra era para as ovelhas. Toda a Bíblia, Deus se compara a um grande pastor amoroso e os seres humanos ele compara a ovelhas, porque a ovelha ela depende de uma direção do seu pastor, né? Então nós como homens também. Então vamos lá. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus veio ao mundo e disse, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Enfim, essa parábola, essa comparação é perfeita. Deus, o pastor que cuida com o seu cajado, ó o cajado aqui, ó, o seu cajado com a vara, nos dá direção, nos protege, e é uma bênção ser ovelha do nosso Senhor, o nosso pastor que morreu por cada um de nós. Vamos lá então. Qual era a mensagem para os pastores, qual era a mensagem para as ovelhas? Para o pastor era assim, ó. Veio a palavra do Senhor dizendo, profetiza contra os pastores de Israel, e profetiza assim, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, aqueles que se auto-intitulam pastores, não têm o chamado pastoral, não são pastores, mas que vão para o ministério só para se apacentar a si mesmo e não apacentar as ovelhas, né? Eles comem a gordura e se vestem da lã, degolam as ovelhas, mas não apacentam as ovelhas. Olha que sério isso aqui. A fraca não fortalece, a doença não cura, a doente não cura, a quebrada não liga, a desgarrada não torna a trazer de volta, e a perdida não busca, mas domina sobre ela. Muita gente age dessa maneira, mas como disse, não são pastores chamados por Deus, não tem coração de pastores, apenas apacentam-se a si mesmo. Esses Deus os julgará. A palavra é forte. Ai dos pastores. Não é para você julgar, não é para mim julgar, não é nós. Quem trata com o pastor é Deus. Quem trata com os líderes é Deus. Deus é que vai fazer a diferença no dia final, não é? Porque eles aqui não apacentam as ovelhas, não cuidam, não indicam o caminho, eles estão preocupados somente consigo mesmo e usam o rebanho, dominam o rebanho, como diz aqui, degolam o rebanho, tiram a lã do rebanho. Isso é muito grave, isso é muito grave. Né? Infelizmente isso em todos os tempos houve e sempre há de haver, mas haverá um dia que o sumo pastor há de fazer o julgamento necessário. E para as ovelhas também não vai ficar sem palavra não, viu? As ovelhas têm palavra também. Qual é a palavra para as ovelhas? E vós ovelhas, eis que eu julgarei entre vós. Acaso não vos basta estar no bom pasto, senão que pisais o resto dos pastos com os vossos pés? Né? Deus está falando, vocês comem os bons pastos, vocês se alimentam, e aí depois vocês pisam em cima do pasto? Que egoísmo, né? Aí diz assim, ó, que continua falando, bebem as águas e depois enlamais o resto com os vossos pés. Então Deus está falando aqui para as ovelhas, para aquelas pessoas que são lideradas. Vocês se abastecem, vocês engordam, vocês comem um pasto bom, aí depois vocês pisam em cima do pasto para os outros não comer. Aí depois vocês bebem as águas e depois suja toda a água para outra ovelhinha que vai beber a água suja. Que palavra dura para as ovelhas também, né? Não é só para os pastores e ovelhas, tem que andar todos
corretos diante do Senhor. Então aqui está falando daquelas ovelhas, ovelha egoísta, ovelha rebelde, ovelha que não obedece o pastor, ovelha maldosa, né? Ovelha briguenta, está toda hora brigando com as ovelhas, né? E nós precisamos mudar essa situação. Precisamos ser bons pastores e boas ovelhas. Aí sim, aí o nosso Deus vai gostar. Então essa figura é uma figura muito forte. Por isso que lá no céu a Bíblia diz também, ó, lá no céu haverá um só pastor e um só rebanho. Nós seremos levados aos rios da água da vida, às delícias eternas pelo nosso pastor e supremo pastor Jesus Cristo. Você é um pastor? Seja um bom pastor. Você quer ser um pastor? É bom que seja um bom pastor. E vocês, ovelhinhas, vocês que nos assistem, vocês que estão ligadinhos no Pingo de Fé, sejam boas ovelhas para o Senhor. Tá bom? Aí nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco.